meus queridos, a paz do Senhor Jesus, e eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, seu ministério, com a sua igreja, com a sua fé. Eu me chamo Adriano Almeida, você está no canal Pitada de Teologia, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a disciplina na igreja. Tá bom? O que é a disciplina na igreja, como se aplica a disciplina na igreja. E antes de nós começarmos este vídeo, eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar aí esse vídeo com algum amigo, com algum irmão da igreja. Primeiro, nós precisamos entender que a disciplina, ela exprime um princípio divino. Deus castiga o pecado. A disciplina mostra que Deus quer conservar a igreja livre do pecado e da influência do mal. Então, a disciplina, ela é um princípio de Deus, que mostra duas coisas. Primeiro, que Deus castiga o pecado. A disciplina, ela tem como o objetivo ganhar o faltoso, ganhar a pessoa que caiu aí no laço do inimigo, que caiu em pecado. Então, a disciplina, ela serve para ganhar essa pessoa de volta, para fazer com que essa pessoa se arrependa e volte, podemos dizer assim, a normalidade da sua caminhada cristã. Mas além de mostrar que Deus castiga o pecado, a disciplina mostra que Deus castiga o pecado, que Deus não tolera o pecado. Mas mostra que Deus ama o pecador, porque o objetivo da disciplina é ganhar o faltoso. Ela mostra também, a disciplina, que Deus quer conservar a igreja livre do pecado e livre da influência do mal. Então, quando se aplica a disciplina na igreja, se está mostrando que Deus quer conservar a sua igreja livre do pecado, livre da influência do mal. Agora, como a disciplina ela deve ser feita? O pastor Eurico Bernstein, no qual eu estou baseando esse vídeo, está aqui nesse conteúdo sobre eclesiologia. Ele vai falar da disciplina na igreja a partir da página 234 até a página 240. Então são aí 6, falando sobre disciplina na igreja. Tá tudo aqui, o que eu estou baseando esse vídeo, eu retirei daqui desse livro, que é vendido aí pela CPAD, tá bom? Então, como a disciplina ela deve ser feita? A disciplina ela deve ser feita, em primeiro, por uma exortação particular. Aí tem o faltoso na igreja, particularmente o pastor, o líder, o presbítero, enfim, o líder da igreja deve se dirigir a essa pessoa particularmente, no particular, conversar somente com ela. Claro que deve ter outro, é bom que esteja outro irmão junto, e ele vai explicar a situação desse irmão, situação espiritual dele, que demonstrar que aquilo que ele cometeu é pecado, é errado, não é da vontade de Deus, fazendo com que ele leve essa pessoa ao arrependimento e assim ele volte a ser reintegrado à sua caminhada cristã. Se isso não funcionar, digamos que o pastor foi, o líder foi, conversou com o faltoso, falou com ele com toda a humildade, mansidão, amor, porque o objetivo é ganhar ele para Jesus. Aí não funcionou essa exortação particular. O que vai acontecer agora? Vai ser deixado de mão? Vai ser deixado que o irmão continue afundado no pecado dentro da igreja? Não. O que vai acontecer é que, se essa exortação particular não surtir nenhum efeito, o faltoso deve ser exortado pela igreja. Então, no primeiro caso, ele foi exortado apenas pelo pastor, pelo líder. Não funcionou? Aí o caso será levado à igreja e ele será exortado pela igreja. É necessário levar o caso ao conhecimento da igreja,
que deve providenciar uma advertência através de uma comissão. Então, o faltoso ele é levado para essa comissão, né, que vão providenciar uma advertência da igreja. O caso será levado à igreja. A igreja irá exortar esse irmão visando o arrependimento dele, mostrando pelas escrituras os malefícios dessa prática onde ele está afundado, tá bom? Então, a exortação particular não funcionou, exortação por meio da igreja. Não funcionou a exortação por meio da igreja, então se não funcionar nem uma coisa e nem outra, nem a palavra da igreja surtir efeito, nem a exortação particular surtir efeito, então o faltoso ele estará sujeito à disciplina. O que é a disciplina? A disciplina, propriamente dita, na prática, é a suspensão da igreja. A primeira coisa da disciplina ela é a suspensão da igreja. Como assim? O faltoso, quando ele está disciplinado, uma pessoa quando ela está disciplinada, ela fica impossibilitada de exercer qualquer cargo na igreja. Ou seja, se essa pessoa, por exemplo, era líder do coral de jovens, ela fica impossibilitada de exercer a sua liderança no que diz respeito ao coral de jovens. Ele fica impossibilitado de participar da Santa Ceia do Senhor. Ele não pode tomar parte no pão e no vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor. O faltoso, ele vai ficar impossibilitado de pregar o evangelho no púlpito da igreja, de louvar a Deus no púlpito da igreja. Então ele fica impossibilitado de exercer cargos, funções e algumas atividades que aí vai de igreja para igreja, né? Algumas atividades internamente dentro da congregação. Então, contudo, mesmo ele estando impossibilitado de exercer ministério, função, ele continua sendo membro da igreja, porque ele está disciplinado e não excluído da igreja. Ele não está excluído da igreja, da comunhão. Ele está disciplinado, que está funcionando como uma advertência divina contra o pecado, mostrando que Deus castiga o pecado e fazendo com que esse irmão ele perceba isso e se arrependa dos seus pecados. Então, ele deve ser admoestado como irmão na fé. Ele não deve ser admoestado como um publicano. Ele não deve ser admoestado como um ímpio. Ele deve ser admoestado como irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Tá bom? Ok. Aí, digamos que nada disso surtiu efeito. Ele foi exortado particularmente, não surtiu efeito. O caso foi levado para a igreja, não surtiu efeito também. A igreja falou, advertiu, exortou o irmão, mas não deu resultado. Ele foi suspenso, né? As suas atividades foram suspensas, ele ficou impossibilitado de exercer qualquer um cargo, função eclesiástica, não participa da Santa Ceia. O irmão está disciplinado, ele está impossibilitado de exercer os seus cargos, suas funções aí eclesiásticas, mas mesmo assim ele não se arrepende, ele continua na prática do pecado, ele continua vivendo, fazendo a mesma coisa que o pastor já exortou particularmente, a igreja já exortou ali, né, numa reunião, através de uma comissão, mas só que ele não se arrepende, ele continua praticando as mesmas coisas. O que é feito nessa questão? Está disciplinado, mas não se arrepende. Se for disciplinado por trair a esposa, ele continua traindo. Se for disciplinado por exemplo, estar mentindo, por mentir, ele continua mentindo.
Se ele foi disciplinado, por exemplo, por roubar, ele não se arrependeu, ele continua roubando. Então o que vai acontecer com esse irmão? Vai acontecer com esse irmão é que ele será separado da comunhão da igreja. Ele será excluído da igreja. Ele não mais será considerado um irmão. Ele não vai mais ser considerado como um membro daquela igreja. Ele vai ser considerado como um gentil, um publicano, de acordo com o que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo de número 17. Na exclusão, a igreja executa fisicamente aquilo que o faltoso, que esse irmão que não quer se arrepender, que não quer mudar, que não quer permitir o Espírito Santo operar na sua vida, a igreja, através da exclusão, ela executa visivelmente aquilo que ele já fez interiormente, se separando de Cristo. Então a igreja vai separá-lo, excluí-lo da comunhão visivelmente, porque ele já está excluído da comunhão com Cristo espiritualmente. Agora, o pastor Eurico Bernstein, na sua teologia sistemática, ele dá aqui, alguns textos que são passíveis de disciplina. 1 Coríntios 5:11, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10 e 11, Tito capítulo 1, versículo 10 e 11, e 3 João, versículos 10 e 11. A disciplina na igreja deve ser aplicada com firmeza e inteira imparcialidade. Não pode ser parcial. A igreja não deve ser tolerante, não deve ser parcial, não deve usar 2 pesos e 2 medidas. Ok? Não, o irmão aqui, eu vou dar um exemplo, me permitam, eu peço desculpe se ofender alguém com esse exemplo, mas é apenas um exemplo. Por exemplo, o filho do pastor pecou e o filho do porteiro da igreja pecou. Aí o filho do irmão que é porteiro, ele é excluído logo da igreja, sem levar em conta os processos. Mas o filho do pastor, ele está apenas disciplinado. Passou por todos os processos certinhos, ele está apenas disciplinado. Mas o filho do porteiro não, já foi excluído direto. Não, a igreja tem que ser imparcial. Tá bom? A igreja deve ser imparcial na sua disciplina. Só que deve ser feita, a disciplina deve ser feita com amor e mansidão. Porque eu vou deixar aqui bem claro, o objetivo principal da disciplina é ganhar o faltoso, não é condenar o faltoso ao inferno. Não é, eu vou disciplinar o faltoso para me excluir ele da comunhão. Não, isso já é um caso muito extremo. O objetivo da disciplina é fazer com que esse irmão, ele se reconcilie, ele volte para Cristo, ele se arrependa dos seus pecados. Ok? Qual é a necessidade de disciplina na igreja? Vamos lá. Primeiro, porque a igreja, ela é a habitação de Deus. Deus habita na igreja. E Deus é santo. A igreja deve ser santa. A igreja não pode tolerar o pecado. A igreja deve amar as pessoas, deve amar o pecador, mas a igreja deve ser intolerante ao pecado. Ok? Então a igreja, como habitação de Deus, necessita-se que tenha disciplina. Porque Deus disciplina aqueles a quem ele ama, corrige aqueles a quem ele quer bem. Então, se Deus ele age dessa forma, a igreja, como habitação de Deus, também deve exercer a disciplina no seu meio. Segundo, se a disciplina não for aplicada na igreja, a comunhão da igreja sofrerá muitos prejuízos. O irmão é faltoso, o irmão está em pecado, todo mundo sabe que ele está em pecado. Só que quando a disciplina não é aplicada nesses casos, a igreja ela sofrerá muitos prejuízos na questão da comunhão. Muitos irmãos não vão
se sentir bem com aquele irmão cometendo pecado. Todo mundo sabe que o irmão está traindo a mulher dele, traindo a esposa. Aí ele continua pregando, ele continua cantando, ele continua na direção do vocal dos homens, ele continua na direção da Secretaria de Ação Social da igreja. Aí os seus liderados, eles não terão não estarão vendo nesse irmão o exemplo de homem de Deus, de homem cristão. Então, o pecado no meio da igreja, ele tem um prejuízo danado, ele compromete muito a comunhão entre os membros da igreja. Vai ficar um clima chato, vai ficar um clima pesado, tá bom? Dessa forma, a disciplina também é uma necessidade para se manter o respeito à doutrina da igreja. A doutrina tem que ser respeitada. Estou falando de doutrina. E a doutrina deve ser respeitada. A doutrina, quero ser aqui bem enfático, a doutrina deve ser. Por isso, a disciplina deve ser aplicada na igreja. Porque qual a necessidade de se aplicar a disciplina na igreja? Pelo conceito, o conceito da igreja exige disciplina. O que é a igreja? Um povo separado do mundo, um povo chamado para viver fora do sistema do mundo. Por falta de disciplina, o pecador é considerado justo dentro da igreja, mesmo estando em aliança com o mundo, mesmo estando amigado com o mundo, com um sistema que é dominado por Satanás. Então, dessa forma, o conceito de igreja, aquilo que a igreja exige disciplina. A disciplina ela é indispensável para ganhar o faltoso, para levar o faltoso ao arrependimento. Ela é necessária para que a igreja vença o maligno. Porque quando a igreja não disciplina, a igreja dá brecha para o pecado entrar e o diabo fazer o que ele bem entender ali no meio. Que se um irmão ele está cometendo pecado, toda a comunidade sabe, toda a igreja sabe. Aí ele não é disciplinado, ele não é chamado. Aí o que vai acontecer depois? Um outro irmão, ele vai achar aquilo normal, a comunhão dele com Deus já não está boa. Ele vai ver que aquele irmão está cometendo pecado, todo mundo sabe. Ele não é disciplinado, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação em cadeia. Aí o outro irmão vai e faz, outro irmão vai e faz, outro irmão vai e faz, outro irmão vai e faz. Aí não dá para se aplicar disciplina só em um irmão. Porque ele vai dizer, mas fulano de tal está fazendo tal coisa e ele não foi disciplinado. Aí a pessoa que vai estar aplicando a disciplina vai parecer que ela é injusta. E a disciplina tem que ser justa, tem que ser aplicada com imparcialidade. Tá bom? Agora eu vou ler aqui no livro do pastor Eurico Bergerstein algumas coisas muito interessantes. Eu vou apenas ler para nós encerrarmos esse vídeo, tá bom? Atitude que deve ter a igreja para com os disciplinados. Primeiro, exclusão, ausência da comunhão. Devemos respeitar a disciplina aplicada pela igreja, o que diz respeito à exclusão, pois ela é feita em nome de Jesus e de acordo com a palavra de Deus. O próprio Jesus respeitou. Ele disse, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Ele mesmo se faz presente na ocasião da disciplina. Mateus capítulo 18, versículo de número 20. A Bíblia diz que devemos considerar o excluído como gentio e publicano. Mateus capítulo 18, versículo 17. Isto é, devemos reconhecer que ele não mais pertence à igreja e que nós não podemos mais ter comunhão com ele. Não devemos jamais tomar partido em favor dos excluídos. Devemos, porém,
mostrar amor para com aquele que foi desligado. Jesus nos ensinou a ir após a ovelha perdida. Essa atitude tem cooperado para o restabelecimento de muitos. Continue pregando o evangelho para essa pessoa que está excluída da igreja, para que o Espírito Santo abra os olhos dessa pessoa e ela reconheça o seu erro, se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus. Tá bom? A pessoa está excluída, está condenada ao inferno? Não. Enquanto ela estiver viva, ainda tem possibilidade de arrependimento. Exclusão, respeito ministerial. As igrejas devem também respeitar entre si as resoluções de outras igrejas e não aceitar nenhum excluído, e eu digo também até a questão de nenhum disciplinado, sem que ele primeiro se reconcilie com a sua igreja de origem. Daí a importância da carta, né, que infelizmente algumas igrejas até têm abandonado essa prática, da carta de recomendação. O camarada sai de um lugar e vai para o outro, ele diz, olha, eu sou crente em tal igreja. Aí o líder, pastor, nem pergunta, irmão, mas cadê a sua carta de recomendação? Cadê o número do seu pastor? Deixa eu ligar para ele, conversar com ele. Aí o membro chega lá excluído, todo errado, e o pastor aceita e coloca ele, coloca uma liderança e tudo mais, e depois vai dar problema para o pastor. As pessoas que estão disciplinadas, qual é o conselho que nós deixamos aqui? Se arrependa do seu pecado, irmão. A disciplina não é algo ruim. A disciplina não é algo maligno. Não, como a gente viu, a disciplina é algo divino. A igreja não disciplina ninguém porque não gosta dele, porque não ama ele. Não, muito pelo contrário, é porque ela ama aquele irmão e não quer ver aquele irmão se perdendo, não quer ver aquele irmão indo para o inferno. Então, por isso a igreja, ela exerce a disciplina para fazer com que o irmão que está sendo disciplinado, ele se arrependa dos seus pecados. Ele observe que Deus castiga o pecado, tá bom? Então, que Deus nos ajude, que nós como igreja aí possamos ser sábios, né? Possamos estar em comunhão com os nossos irmãos e que Deus nos guarde do pecado, tá bom? Que o Senhor Jesus continue conosco e continue nos abençoando no nome dele, que é poderoso e santo para todo sempre. Muito obrigado por você ficar aqui até o final desse vídeo. Até a próxima, se Deus nos permitir.